Olá, o meu nome é Melanie de Almeida, eu sou interna do 4º ano do Internato de Psiquiatria e Psicoterapia na Suíça e trabalho atualmente nos hospitais universitários de Geneve. Vamos então a algumas questões sobre o internato médico na Suíça. Eu vim para aqui para a Suíça em 2016 e sempre foi um projeto meu morar fora de Portugal há alguns anos. Eu nasci e passei parte da minha infância aqui na Suíça, então para mim era algo perfeitamente natural morar no estrangeiro e a escolha do país prendeu-se muito com a facilidade de adaptação à língua, à cultura, que para mim já eram familiares. Depois, procurei um país que aliasse uma boa capacidade formativa a melhores condições de trabalho e em que a remuneração fosse significativamente mais satisfatória do que em Portugal. O primeiro passo para a obtenção da autorização para exercer medicina na Suíça é o reconhecimento do diploma de médico. Pelo facto de Portugal pertencer à União Europeia, o reconhecimento é direto e trata-se de um processo relativamente simples. A entidade que regulamenta e que concede o reconhecimento e, consequentemente, o direito de prática em todo o território suíço é a MEBECO. Para que o médico obtenha esse reconhecimento, terá que enviar para o endereço da MEBECO os seguintes documentos: o formulário de pedido de reconhecimento, cópia autenticada do passaporte ou do cartão de cidadão, currículo, portanto o CV atualizado, cópia autenticada do diploma de medicina, cópia autenticada do certificado de conformidade à Diretiva Europeia de 2005, que é um documento que deve ser pedido na Ordem dos Médicos, e diploma de língua reconhecido a nível internacional de nível B2 ou superior, de francês ou de alemão. Portanto, esse é o nível de língua exigido, B2. Após a obtenção do reconhecimento do diploma, os médicos internos podem candidatar-se a postos de trabalho que estejam em concurso ou então podem fazê-lo por candidatura espontânea. Além dos documentos que eu referi, é necessária a apresentação de uma carta de motivação, em que o candidato expõe os motivos pelos quais está a concorrer àquela vaga e em que apresenta os motivos pelos quais deve ser contratado. E, além disso, deve apresentar também cartas de recomendação ou o contacto de antigos superiores hierárquicos ou de antigos orientadores, caso já tenha feito um estágio aqui na Suíça. Após a análise do dossiê de candidatura, os candidatos são eventualmente contactados para uma entrevista de emprego e durante a entrevista aborda-se o percurso curricular do candidato, as motivações e são avaliadas competências e avaliados conhecimentos, nomeadamente a nível linguísticos. O contacto para a candidatura é direto, normalmente por e-mail ou por correio, com o chefe de serviço ou com o secretariado do chefe de serviço. Paralelamente à realização de candidaturas ditas espontâneas aos serviços que se pretende, é aconselhável a consulta regular dos sites das instituições, dos hospitais, assim como de outros sites de emprego que reúnem frequentemente propostas de trabalho, de forma a averiguar a existência de vagas disponíveis. A duração do processo de procura de vaga é variável, consoante a especialidade, o tipo de instituição que se pretende e as circunstâncias do momento. Por exemplo, se existirem desistências ou vagas de substituições por baixa médica, licença de maternidade. Mas geralmente trata-se de um processo bastante demoroso e muitos candidatos acabam por fazer várias candidaturas simultâneas a sítios diferentes para acelerar o processo da candidatura. Relativamente a prazos, pode efetuar-se uma candidatura e ser-se chamado para uma entrevista a qualquer altura do ano. No entanto, as alturas do ano em que mais médicos começam o seu contrato de trabalho é no dia 1 de maio e no dia 1 de novembro. Convém que a candidatura para o posto de trabalho seja feita com alguma antecedência. A maior parte dos serviços e os departamentos fazem entrevistas com muito tempo de antecedência, por vezes até 2 ou 3 anos de antecedência, mas outros serviços podem estar à procura de um candidato para começar muito rapidamente, muitas vezes para o mês seguinte, especialmente se reunirem alguma daquelas condições que eu referi há pouco, de desistências ou baixas médicas, licença de maternidade, etc. Não existe nenhum tipo de seriação por exame e a realização quer da Prova Nacional de Seriação, quer do ano comum, apenas servirão como uma mais-valia em termos de currículo e de experiência, no caso da realização do ano comum, porque o tempo de trabalho é valorizado. No entanto, nem a PNS nem o ano comum constituem de forma alguma um requisito para a candidatura. Normalmente os internos começam a sua formação por especialidades gerais, uma vez que é usualmente requerida a experiência prévia em medicina interna no caso de especialidades médicas ou de cirurgia geral no caso das especialidades cirúrgicas. No entanto, a entrada direta numa especialidade dita específica é possível, ainda que pouco frequente. No caso da psiquiatria e psicoterapia, que é uma formação integrada, conjunta, psiquiatria e psicoterapia, pode entrar-se diretamente para a especialidade,
ainda que seja requerido ao longo do internato um ano de experiência em medicina somática, portanto, um ano de experiência numa área médica ou cirúrgica. A estrutura do internato é muito flexível, delegação interna uma maior autonomia na escolha do percurso até à conclusão da especialidade. O importante acaba por ser o cumprimento de todos os requisitos do plano formativo, não importando necessariamente a ordem e podendo e devendo-se inclusivamente trocar-se de serviço e de instituição ao longo da especialidade. Assim sendo, a mobilidade é assegurada caso se deseje mudar de instituição, quer seja por motivos profissionais ou motivos pessoais, o que é visto como algo perfeitamente natural, habitual e mesmo desejável. Além disso, pode mudar-se facilmente de especialidade para outra especialidade no decurso do internato, podendo o tempo formativo e de trabalho ser aproveitado, ser reconhecido, consoante os programas formativos das especialidades em questão. A desvantagem deste sistema é que cabe inteiramente ao médico interno o planeamento e a procura de postos de trabalho, exceto algumas exceções em que o internato, em que a instituição garante o planeamento e a organização do internato, mas o mais frequente é que seja o médico interno a programar todo o seu internato. Frequentemente, para se conseguir cumprir todo o programa formativo, é necessário mais tempo do que o suposto, o que acaba por diferir o término da especialidade, mas que é visto como algo perfeitamente natural, habitual aqui na Suíça. Sim, na minha opinião, sim. Ainda que o custo de vida seja superior, a remuneração salarial é bastante satisfatória, até porque há uma progressão salarial automática a cada ano que passa, até ao teto do 9º ano. Portanto, o tempo de experiência é valorizado e a relação salário-custo de vida acaba por ser bastante compensadora e permitir uma boa qualidade de vida. Espero que tenha sido esclarecedor. Aconselho a quem estiver interessado que consulte o site da FMH, portanto FMH e IFSM, que são as referências da formação médica aqui na Suíça, e aí poderão consultar os programas formativos, os estabelecimentos de formação, entre muitas outras informações úteis.